Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos para o blog terminalroot.com.br e também para o canal Terminal Root TV. No vídeo de hoje nós vamos mostrar quais são os 5 melhores editores de texto de todos os tempos para Linux. Os editores de texto são geralmente os softwares mais utilizados no planeta, não confundir com processadores de texto, por exemplo, o LibreOffice Writer. Eles são utilizados para inúmeras tarefas, como desenvolver programas de computador, editar e formatar texto, entre outras inúmeras coisas que eles podem fazer. Alguns são feitos para interface de linha de comando, outros são feitos para interface gráfica, e os dois atendem, e tem alguns que atendem as duas possibilidades. O vídeo tá bem legal, vamos lá mostrar quais são esses 5 melhores e as suas principais características. E na quinta colocação temos o SED. SED significa Stream Editor, ou editor de fluxo de texto, muito utilizado nos sistemas tipo Unix. Ao contrário dos editores convencionais, o SED atua em linha de comando ou em shell script. Sua versão mais poderosa é o GNU-SED, com muitos recursos extras. SED foi desenvolvido em 1973 a 1974 por Lee E. McMahon, da Bell Labs, e está disponível hoje para a maioria dos sistemas operacionais. SED foi baseado nos recursos de script do editor interativo ED ou ED, editor de linha de comando do Unix, desenvolvido por Ken Thompson em 1969. Foi uma das primeiras partes do Unix. SED foi uma das primeiras ferramentas para suportar expressões regulares e permanece em uso para processamento de texto, principalmente com o comando de substituição. Seus principais comandos são: ler conteúdo de um texto, SED-P, arquivo a ser manipulado ou editado, .txt. Substituir uma palavra por outra, SED, espaço, entre aspas, simples ou duplas, S, barra, palavra, barra, outra, barra, arquivo.txt. Deletar um arquivo, SED-8D, arquivo.txt. E as opções I e G, que podem alterar ou inserir texto no arquivo ou substituir todas as ocorrências, entre outras, respectivamente. E na quarta colocação temos o GNU Nano. Nano é um editor de textos para sistemas Unix-like ou ambientes usando Command Line Interface, ou CLI, em português, interface de linha de comando. Ele é um software livre sob a licença GPL, baseado no editor de texto Pico. Nano foi criado em 1999, primeiro com o nome Chip, This Isn't Pico, por Chris Allegretta. O nome mudou-se para Nano em 2000 para evitar um conflito de nome com o utilitário Unix UType, ou TIP. O nome vem dos prefixos SI, já que Nano é 1000 vezes maior que Pico. Em fevereiro de 2001, Nano tornou-se parte do projeto GNU, transformando-se em GNU Nano. O Nano implementa algumas habilidades que faltam no Pico, entre eles coloração de texto, busca e substituição com expressões regulares, rolagem suave, múltiplos buffers, suporte à mudança das teclas de atalho e refazer e desfazer sobre as mudanças na edição. Seus principais comandos são: nano, arquivo.txt, abre um arquivo ou cria após salvar, se não existir. O Ctrl+O salva o arquivo atual. Ctrl+W vai para o menu de busca. Ctrl+G mostra a tela de ajuda. E na terceira colocação temos o Easy Editor. O Easy Editor, ou simplesmente EE, é um simples editor de texto orientado à tela. Está sempre no modo de inserção de texto, a menos que haja um prompt na parte inferior do terminal ou um menu presente em uma caixa no meio do terminal. O Easy Editor é o editor padrão para o FreeBSD, mas está disponível na maioria das distribuições Linux e foi desenvolvido por Hugh Mahon. O Easy Editor pode emular comandos de outros editores e customizar sua tela de acordo com a variável term. Seus principais comandos são: ii
arquivo.txt, ou seja, abre um arquivo ou cria após salvar se não existir. Ctrl E, procura uma palavra no arquivo. Ctrl X, repete a busca por uma palavra. E ESC-A, salva e sai do editor, ou entre outras mudanças. E na segunda colocação temos o GNU Emacs. O GNU Emacs é um editor de texto usado por programadores e usuários que necessitam desenvolver documentos técnicos em diversos sistemas operacionais. A primeira versão do GNU Emacs foi escrita em 1976 por Richard Stallman. O GNU Emacs tem sua base em Lisp, especificamente um dialeto de Lisp chamado Emacs Lisp. Esse permite que ele se torne configurável ao ponto de se transformar em uma espécie de canivete suíço para escritores, analistas e programadores. Alguns recursos disponíveis no Emacs são realce de sintaxe para várias linguagens, aceita configurações para comandos de shell, AE Shell, e é programável em Emacs Lisp, entre muitos outros. O GNU Emacs é o segundo editor mais amado no mundo por programadores. Seus principais comandos são Emacs espaço arquivo.txt, abre um arquivo no modo gráfico. Emacs espaço -nw espaço arquivo.txt, abre um arquivo no terminal. A opção NW significa no window, ou seja, sem janela em português. Ctrl X, Ctrl S simultaneamente salvam um arquivo, onde a letra C significa Ctrl. MX e o comando que você deseja, onde a letra M é a tecla meta ou Alt mais conhecida. E na primeiríssima colocação temos o VI ou Vim. O Vim, que é o VI Improved, é uma versão mais poderosa e maior em termos de espaço em disco e requisitos de memória do editor de textos VI. Essa versão é mantida como software livre com algumas cláusulas de keyword inclusas e acompanha a maioria das distribuições Linux. Está disponível também para variantes Unix, Windows, Amiga, OS2 e Macintosh. O Vim foi criado por Bram Moolenaar, já o VI foi criado por Bill Joy em 1976 para o BSD. O nome é uma forma abreviada para Visual, um comando do editor de texto EX ou X que o faz oferecer recursos parecidos com os do VI. Usuários do editor Emacs, que também surgiu em 1976, acabam sempre gerando discussões com usuários mais assíduos do VI por questões de gosto pessoal. Apesar de que o padrão POSIX exige a presença do editor VI, o que o torna mais disseminado. O Vim é o editor de texto mais utilizado no mundo por programadores. Seus principais comandos são VI ou Vim espaço arquivo.txt, abre um arquivo ou cria após salvar se não existir. ESC e a letra I insere texto antes do caractere atual. ESC W salva as mudanças efetuadas. ESC e a letra Q sai do Vim e ESC Q exclamação sai sem salvar, sai do Vim ou VI. Então é isso, pessoal. Sabemos que há muitos editores de texto e cada um com sua peculiaridade. No entanto, tínhamos que citar somente 5 e, na nossa opinião, com certeza, esses são os melhores de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se em nosso canal para mais novidades e até a próxima. Um forte abraço.